Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a conversar a respeito das palavras. Muita gente acha que palavra é tudo igual. Palavras são palavras, mas não é bem assim. As palavras, elas são divididas em grupos e cada grupo tem uma função. Por isso, é importante a gente conhecer esses grupos, além de conhecer a função que cada um desses grupos tem. Esses grupos são chamados de classes, ou seja, nós temos vários grupos de palavras ou nós temos várias classes de palavras. Cada uma dessas classes tem uma função importante dentro da língua. Eu vou começar a conversar com vocês hoje a respeito de um desses grupos, uma dessas classes. Mas eu preciso falar também que dentro de cada um desses grupos, ou seja, dentro de cada uma dessas classes, existem também outras divisões, ou seja, as palavras que pertencem a um determinado grupo ou a uma determinada classe, elas também não são todas iguais. Elas têm subclasses, subdivisões. Mas vamos bem devagar para a gente poder entender como que funciona cada uma dessas classes de palavras. Agora eu quero conversar com vocês a respeito de uma classe específica. O nome dessa classe é substantivo. Mas então o que seria um substantivo? Um substantivo é um grupo de palavras, ou seja, é uma classe de palavras que dá nome para os seres de maneira geral, os objetos, fenômenos da natureza, lugares, qualidades, ações. Então a função do substantivo é dar nome. Quais seriam, assim, alguns exemplos de substantivo? Vamos pegar, por exemplo, coisas do dia a dia. Mesa, cadeira, televisão, computador. Tudo isso são substantivos, nomes de objetos que a gente usa no dia a dia. Pode ser também vento, chuva, que são fenômenos da natureza. Então as palavras que dão nome para esses fenômenos são substantivos. Eu posso dar exemplo de lugares também, por exemplo, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, são nomes de cidade, portanto são substantivos. E tem também algumas ações que a gente dá nome, por exemplo, corrida, venda, são ações que a gente executa e que tem um nome. Então, veja, substantivo é a palavra que dá nome para as coisas, objetos, pessoas, lugares. Essa é a função do substantivo. Os substantivos, eles sofrem variações dependendo de três coisas. Dependendo se ele for usado para o masculino ou para o feminino. Por exemplo, menino é um substantivo, mas eu uso menino para o gênero masculino. Para o gênero feminino, eu vou usar menina. E também ele vai sofrer algumas mudanças quando eu uso ele no singular ou no plural. O que é singular e o que é plural? Singular é quando eu estou falando de uma pessoa, de um objeto, de um lugar. Plural é quando eu falo de mais de uma pessoa, mais de um objeto, mais de um lugar. Por exemplo, menino se refere a apenas um ser. Agora, meninos se refere a mais de um ser. Então você veja que teve uma variação aí quando eu falei de um ser e quando eu falei de mais de um ser. E o substantivo também sofre mudança quando eu quero intensificar ou aumentar a importância ou a intensidade de alguma coisa. Se eu falar menininho, eu estou falando de um menino muito pequeno. Então, eu estou usando a forma que a gente chama de diminutivo. Eu estou diminuindo a intensidade
do substantivo menino. Mas se eu falar meninão, eu estou falando de um menino muito grande, eu estou aumentando a intensidade desse substantivo. Então, reforçando, o substantivo, ele muda em consequência de algumas coisas. Ele muda em função do gênero, muda em função do número e muda em função do grau. Gênero, o que seria gênero? Gênero masculino e gênero feminino. Então, no gênero masculino, o substantivo é menino. No gênero feminino, menina. Houve uma mudança para designar o gênero do substantivo. O substantivo também muda em função do número. O que seria número? Seria singular ou plural. Lembrando que singular é quando eu me refiro a apenas um objeto, uma pessoa, um lugar. Enquanto plural é mais de um objeto, mais de uma pessoa, mais de um lugar. Então, usando o mesmo exemplo, como que ficaria o substantivo no singular? Ficaria menino. E no plural? Meninos. Então, observamos também uma mudança no jeito, de escrever e de falar o substantivo para designar, quando ele está no singular e quando ele está no plural. Finalmente, o substantivo também muda de acordo com o grau. Grau é diminutivo a aumentativo. Diminutivo quando eu quero diminuir a intensidade daquele substantivo e o aumentativo quando eu quero aumentar a intensidade. Então, usando também o substantivo menino, no diminutivo seria menininho, enquanto no aumentativo seria meninão. Observamos então, mais uma vez, uma mudança na forma de escrever e na forma de falar o substantivo. Eu quero que você entenda o que é o substantivo, qual que é a função dele. E além disso, essas 3 pequenas variações que eu expliquei para você, que é o gênero, o número e o grau. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho mais sobre as outras subdivisões do substantivo. Por hora, eu preciso que você entenda o conceito do que é o substantivo e para que ele serve. Tá bom, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, não deixe de entrar em contato comigo. Até a próxima aula.